Em Juízes, capítulo de número 3, Juízes, capítulo de número 3, eu quero ler aqui com os irmãos. Não sou de ler muitos versículos, mas eu quero ler pelo menos aqui os oito versículos que aqui estão, no capítulo de número 3 do livro histórico, livro de Juízes. Se você pudesse colocar de pé só para fazer essa leitura comigo, em reverência também à palavra do Senhor. Todos têm? Amém. Juízes, capítulo de número 3, o verso 1 adiante, que diz assim a palavra do Senhor: Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, e sidônios e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinham ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e fariseus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Verso 9: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Quenaz, faleceu. Toma o teu assento, por gentileza. Eu sei que são vários versículos que acabamos aqui de ler nesta introdução, mas esses versículos, eles contam uma história, um contexto muito importante nos dias dos juízes. A nação de Israel, depois de Moisés e Josué, teve 14 juízes. É um período que nós chamamos o período teocrático. Não havia rei, não existia monarquia, existia o período de juízes. Deus levantava homens e vinha o seu Espírito sobre eles, os capacitando para que então pudessem exercer aquilo que Deus gostaria que eles viessem exercer com justiça. Ou seja, levar o povo a clamar a Deus. Juízes foram levantados por Deus
para serem homens que pudessem chacoalhar aquele povo e fazer com que eles pudessem regressar a Deus, voltar para o trilho, voltar a servir ao Senhor, voltar a ter atenção naquilo que Deus já havia mencionado e dito a eles através de Moisés e através de Josué. Eu quero nessa noite levá-lo a entender que algumas situações que surgem ao nosso derredor, a maioria das vezes nós que criamos. A desobediência do homem que gera muitos transtornos na vida dele. É necessário termos a maturidade suficiente para entender isso, para admitirmos que certas situações difíceis fomos nós que criamos. Deus, em momentos, Ele permitiu também certas situações, como nós encontramos aqui o texto. O texto está sendo bem claro para todos nós. O texto está dizendo que Deus permitiu. Deus está deixando ali um povo, na verdade, para provar a nação, para ver o que estava no coração deste povo, para ver se eles o lembrariam dos seus estatutos. Deus permitiu certas situações ou guerras para preparar este povo para batalhas. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, irmãos, Ele nos chama, como foi mencionado aqui, que Deus é o Deus dos exércitos. É um Deus que peleja, é um Deus que permite certas guerras para trabalhar em nós. E nós precisamos ter muito entendimento disso, para que não venhamos ficar aborrecidos, chateados, quando entrarmos em guerra ou num campo de batalha. Eu quero te dizer que as guerras nos farão mais fortes. Você já percebeu que as crianças, os meninos no Brasil, são criados e são bem diferentes aqui da América? Você já percebeu que você foi criado de uma maneira que o seu filho, ele nem sonha da maneira que você já foi criado? Ele não tem ideia de como foi a sua infância. Eles não têm noção. Mas tudo aquilo que você enfrentou, tudo aquilo que eu enfrentei, desde pequeno, trabalhando ali junto com meu pai, e as meninas cozinhando, limpando casa, encerando casa, tudo isso contribuiu com a tua vida, sim ou não? Amém. Capinando lote e fazendo tantas coisas, contribuiu com o teu crescimento, com a tua formação, com o teu e o meu caráter. Então, lutas, guerras, Deus não nos coloca ali para nos envergonhar, não. Deus nos coloca ali com o intuito de sermos aprovados no meio da guerra. Deus permite certas coisas esperando de nós um posicionamento. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus por isso. Deus espera do Ronaldo um posicionamento em meio à guerra, em meio às batalhas. Deus espera de mim fidelidade. Deus espera da igreja obediência total. Deus espera do Ronaldo que ele venha ser fiel. Ele pode tocar, mas ele não vai tocar porque ele é fiel a Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus por isso. E tudo isso está ligado ao que eu estava mencionando na quarta-feira, de termos o conhecimento diante desse Deus. Quarta-feira eu estive falando para vocês, quando os discípulos, os judeus que acompanhavam Jesus, que criam em Jesus, nos seus ensinamentos, que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, e Jesus diz para eles: se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam permanecer na minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
condições: permanecer na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus, que ia na contramão dos religiosos, que ia na contramão dos fariseus, dos saduceus. O ensinamento iria abrir os olhos, trazendo a verdade, tirando esse povo da escuridão e conduzindo eles à luz. Então eles conheceriam a verdade, porque a falta de conhecimento traz destruição. E eu mencionei isso na quarta-feira. Oséias, a falta de conhecimento de Deus gera destruição na vida de um homem. E o que nós estamos vendo aqui em Juízes, capítulo de número 3, é que esse povo, eles estão esquecendo, eles estão se esquecendo daquilo que Deus já havia dito lá atrás para Moisés. O que está acontecendo com essa geração que está aqui é que mesmo os memoriais que Deus havia feito, quando tirou eles ali da terra do Egito e fez um memorial dentro ali do Rio Jordão, para ficar ali também do lado de fora, para servir para esse povo, para os seus filhos de geração em geração, para que eles pudessem ver a mão poderosa de Deus agindo na vida deles, eles haviam esquecido. E o ponto da mensagem é, irmãos, nós não podemos esquecer daquilo que Deus já fez por nós. Nós não podemos esquecer dos ensinamentos do Senhor, da palavra de Deus, do que Ele já deixou escrito, estabelecido, nos instruiu. Quando você olha aqui, Juízes capítulo de número 2, o verso de número 10, você vai perceber que após a morte de Josué vai morrer com 110 anos, Josué, ele vai morrer, e a Bíblia nos diz aqui no capítulo 2 de Juízes, verso de número 10, que toda aquela geração após a morte de Josué se esqueceram de Deus. Não foi um grupo de pessoas, toda uma geração. Ninguém ouviu falar dos feitos do Senhor. Se puder colocar na tela para mim, por gentileza, para a igreja acompanhar, Letícia. Diz assim o texto: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. É importante nós abordarmos isso, entendermos isso. Qual é o maior desafio das pessoas hoje? Elas esquecem com facilidade, têm memória curta, esquecem daquilo que Deus fez, esquecem do ensinamento. São pessoas que não permanecem no ensino, na palavra, não conheceram a verdade. E quando eu falo de conhecer a Deus, e vocês que estiveram aqui na quarta me ouviram de falar sobre isso, eu estou falando de relacionamento com Deus. Não é conhecer a Deus só de ouvir falar, é conhecer a Deus com intimidade, com relacionamento. Não é conhecer um Deus ou conhecer quantos livros tem as Escrituras, não, é conhecer a Deus. Ter relacionamento, intimidade com Ele, é Ele te conhecer e você conhecer o Deus que tem cuidado de você. Não é um Deus que te visita de vez em quando, é um Deus que habita, um Deus que faz coisas grandiosas. E tudo isso é importante, porque eu preciso guardar a palavra. É por isso que você olha nas Escrituras, o judeu dizendo que ensina ao menino o caminho que ele deve andar. Ensine o menino a palavra, o Talmud, ensina ele, inculca na mente dele, na memória dele, a palavra do Senhor, para que ele não possa se desviar. Mas mesmo se ele se desviar, a palavra está inculcada na memória dele.
está dentro da mente dele. E ele vai lembrar, o Espírito de Deus vai trazer a memória dessa criança. Nós precisamos olhar e entender isso, ensinar, instruir. E essa geração é uma geração que tem esquecido, deixado de lado, não tem levado a sério aquilo que Deus delegou para nós, aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Um dever de ensinar, de sentar com a criança. Os judeus fazem isso. Eu quero que você ponha assim na tua memória agora, naquele tempo de Moisés, naquele tempo de Josué, naquele tempo ali dos juízes, quando eles se reuniam ali para falar o quê? A falar dos feitos de Deus. Dizendo para eles, olha, no período de Josué, o nosso Deus, porque até Josué eles sabiam, o nosso Deus nos tirou de um cativeiro no Egito. O nosso Deus envergonhou os egípcios. O nosso Deus, Deuteronômio capítulo 8, você vai ver, um Deus que não deixou os nossos pés inchar no deserto de 40 anos. Um Deus que não deixou a nossa roupa estragar, apodrecer durante 40 anos no deserto. Um Deus que cuidou de nós. Um Deus que não nos levou no deserto, mas Ele nos sustentou no deserto. Um Deus que não deixou faltar o pão, o maná, coisas que ninguém havia comido até então. Um Deus que deu proteção, uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de dia, protegendo e guardando esse povo. Imagina os anciões ali falando isso para aquele povo. Dizendo a eles, olha, inculca na mente deles. Quando eles fizeram um memorial, ali depois da travessia do Rio Jordão, está vendo esse memorial? Porque está escrito assim no livro de Josué, para que eles pudessem lembrar. Está vendo esse memorial? Foi Deus que abriu o Rio Jordão. Foi Deus que tem nos dado vitória até aqui. O Deus que prometeu ao pai Abraão que iria nos introduzir na terra prometida. Hoje nós estamos nessa terra, foi Deus que nos deu. Uma terra em que nós não plantamos, uma terra que nós não tivemos dificuldade em fazer, mas já estava tudo pronto, porque Deus é dono da terra. Isso é importante a gente entender o que está escrito. A palavra do Senhor, ela não, irmãos, a palavra do Senhor permanece para sempre. Quantos podem dizer amém por isso? Essa palavra não muda, não tem sombra de variação, porque Deus não tem sombra de variação. Apocalipse capítulo 4, ou melhor, Hebreus capítulo 4, verso de número 12. A palavra do Senhor é viva e é eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Verso 13, o qual todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele, o qual teremos que prestar conta. Deus. Amém. É um Deus poderoso, é um Deus que cumpre com a sua palavra. É um Deus que quando Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Um Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Um Deus que faz. Aleluia. Essa é a palavra que Deus já havia dito a esse povo. Havia dito a eles, olha, não vos mistureis com os povos dessa terra. Não dê vossas filhas aos filhos deles. Não dê vossos filhos às filhas deles. Não se misture, porque vocês são propriedade minha. Quantos conseguem entender isso? Que você é propriedade do Senhor. Amém. Deus tem ciúme de você. Deus, Ele olha para você e diz, você é o meu embaixador. Você não pode se misturar com as coisas deste mundo. Você é meu escolhido, você não pode se moldar com as coisas deste mundo. Será que nós conseguimos entender isso nessa noite?
E saímos daqui entendendo que ou nós somos sal da terra, luz deste mundo, ou nós não somos. Ou nós refletimos Cristo ou não. Não há uma segunda opção. Ou nós servimos a Cristo, confiamos nele, ou não há uma outra opção, irmão, para a vitória. A vitória está no Senhor. A vitória está em Cristo. E aí lá em Josué, no capítulo de número, os últimos capítulo 24, o verso de número 15, o verso de número 19, Josué vai tomar uma decisão. Ele vai dizer: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu tomei uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir aos deuses da além do Jordão, dos vossos pais, dos vossos antepassados, fique à vontade, mas eu estou tomando uma decisão. Por quê? Porque Josué entendia que a vitória estava nas mãos do Senhor. É o Senhor que sustenta a nossa vida, sim ou não? É o Senhor que sustenta a tua casa. Você pode estar passando por guerra, por problemas, mas você há de convir que situações que aconteceram, nós somos o culpado. Por isso que eu estou te dizendo isso. Para nós não atribuirmos a Deus aquilo que é problema que eu tenho que resolver. Há uma frase muito interessante que diz: existem gigantes que nós criamos, e gigantes que nós criamos são responsabilidade nossa de derrubar. Agora, gigantes que surgem na minha frente, já é Deus que vai derrubar por mim, mediante o meu posicionamento, mediante a minha fidelidade, mediante o meu andar com Ele, o meu relacionamento com Ele. Ele vai derrubar. E é muito importante eu entender e conhecer a palavra para que eu possa reivindicar, para que eu possa viver debaixo de bênçãos, irmãos. Nós falamos bastante e dizemos sempre: olha, Deus já liberou nas regiões celestiais as bênçãos. Ele não vai liberar. Ele já liberou as bênçãos das regiões celestiais. Agora, quem tem que tomar posse somos nós, mediante permanecer na palavra, sermos filhos obedientes a esse Deus, entendermos que Ele não nos chamou para ser cauda, Deuteronômio 28, Ele nos chamou para quê? Para ser cabeça. Tudo que nós precisamos já está aqui. Tudo que nós precisamos, Deus, Ele disse: olha, já está liberado. Eu já disse para vocês, eu já falei para vocês o que devem fazer. Sabe aquele professor que te dá uma prova muito difícil de vestibular? Pensa no vestibular e pensa em algo que é angustiante, né, para todo mundo. Na USP e nesses lugares tudo. É dia de fazer aquela prova. É a prova. É aquele concurso. Mas quando você chega ali, o Espírito Santo, na pessoa do professor, te dá o gabarito e diz: é só você fazer igual está aqui, é só você responder igual está aqui, é só você seguir as instruções, você vai ser aprovado. O que Deus faz conosco é isso. O que Deus tem feito com a sua igreja é isso. O difícil é obedecer, mas o que Deus pede não é pesado. O difícil é para nós seguir, fazer, obedecer. Volto a mencionar, nem tudo aquilo que eu tenho acesso é para ser tocado. Deus permite situações para que eu possa ter acesso, mas para mostrar a minha fidelidade. Eu posso, mas não convém. Eu posso, mas eu não me deixarei me dominar por isso, eu não toco.
Não tem ninguém me vendo, mas eu não toco. Porque Deus está olhando a minha fidelidade. O céu está me observando. E a minha vitória depende do céu, irmão. A minha vitória depende da minha obediência aqui, da minha fidelidade aqui, e depende do céu trabalhar a favor. O céu se mobiliza mediante aquilo, da maneira que eu me mobilizo aqui. Vocês estão entendendo isso? Se você se mobiliza da forma certa, irmão, o céu se mobiliza a seu favor. É diferente. É diferente do que Deus estava fazendo com a nação. Deus diz: eu vou na nuvem, não saiam debaixo da nuvem, permaneçam debaixo da nuvem, uma nuvem na retaguarda e a nuvem ali, eles seguindo a nuvem. Deus levando eles, e Deus leva eles. Deuteronômio capítulo de número 13. Deuteronômio número 13, verso de número 17. Deus não leva eles para o caminho mais perto. Mas é Deus que está conduzindo. Deus sabe o melhor caminho para nós, sim ou não? Quem concorda com isso? Amém. Aleluia. Deus sabe o melhor caminho. Êxodo capítulo 13, verso de número 17. E Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Deus está cuidando no mínimos detalhes desse povo. E Deus conduz eles. E aí no capítulo 14 de Êxodo, Deus vai dizer assim para o povo, para Moisés: acampe diante do mar vermelho. Você acha que Deus engana? Você acha, você que está me ouvindo aqui, você acha que Deus erra? Você acha que Deus se engana? Deus está trabalhando tanto com o povo, como também com o Egito, como o teu inimigo. Deus está olhando para o nosso adversário e dizendo: vocês vão fazer o que eu estou também mandando fazer. Deus está no controle de todas as coisas. Quantos creem nisso? Nada foge do controle do Senhor, irmãos. Quando Deus diz para eles: acampe diante do mar vermelho, porque Faraó vai achar que vocês estão perdidos. E eu vou permitir Faraó ir atrás de vocês. Mas eu vou destruí-los. Eu vou exterminar com eles. E foi isso que Deus fez. O que acontece é que nós precisamos entender que a luta e as provas vai manifestar a glória de Deus. Eu preciso entender que o propósito de Deus é mais importante do que o processo. O processo pode ser algo que eu não esteja entendendo. O processo está doendo. O processo está me ferindo. O processo está difícil. Pastor, o senhor não tem noção? Sim, o processo está difícil, mas o propósito é que importa. O propósito de Deus é te colocar você do outro lado. O propósito de Deus é te conduzir você em vitória do outro lado. É fazer você entender que esse momento de adversidade vai passar e você vai cantar o cântico da vitória. Amém. Ninguém quer passar por luta. Ninguém quer passar por adversidade. As lutas vêm com um propósito. Prova, você precisa olhar para ela, encará-la com as ferramentas certas, com as armas certas, para você sair vitorioso. Você precisa se apegar diante desse Deus para vencer essa prova. Porque é o nosso posicionamento. É como eu me apresento diante da guerra, vai mostrar se eu saio dali vitorioso ou não, sim ou não? A Bíblia nos fala: se você se mostrar frouxo no dia da peleja, suas forças serão pequenas. Mas se você se mostrar valente, se você confiar em Deus, você sozinho vai vencer um exército. Amém. Você sozinho vai passar por cima de um
batalhão. Por quê? Porque Deus está contigo. Ninguém quer passar por luta, mas olha o que o salmista diz. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. O que é isso aqui, irmão? Isso aqui é justamente Deus fazendo com o povo. É necessário vocês aprender. É necessário vocês olhar para os meus estatutos. É necessário vocês olhar para a minha palavra. Eu não quero ferir, eu quero sarar, eu quero curar, eu quero libertar. Mas é necessário alguma luta, uma adversidade para fazer você mover. Você está entendendo isso, irmão? Para entender a palavra sentido luta, adversidade ou deserto, precisamos ter maturidade para entender os planos de Deus. É por isso que eu disse para você, quando a gente conhece a Deus, Rafael, a gente conhece a Deus, aquilo que eu possa estar vivendo, Romanos capítulo 8, verso de número 28, se não me foge a memória, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Então, quando eu tenho esse entendimento, até mesmo a luta, a adversidade, que seja a minha desobediência, ou seja, Deus permitindo para trabalhar na minha vida, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Coopera. Está doendo, mas coopera. E é esse entendimento que a gente precisa ter. Por quê? Porque isso, ser afligido ou ir para o deserto, se é plano de Deus, vai sair do deserto vitorioso. Quanto pode dar glória a Deus por isso? Se Deus levou no vale de ossos secos, não importa, vai sair dali profeta, vai sair dali vencendo, vai sair dali profetizando no meio do caos. Aleluia, Deus. Amém. Só que quando eu não conheço a palavra, por isso que eu quero bater nessa tecla, conhecer o verbo transitivo direto, é conhecer, ser íntimo, inculcar, ter na memória a palavra de Deus, para que eu possa então reivindicar, para que eu possa então olhar para a situação desconfortável e dizer: eu sou profeta, eu vou profetizar nesse caos. Amém, Deus. Aleluia. Eu não vou me cair no chão, ficar aí no chão, chorar, me engano, parar. Não, eu vou profetizar no meio dessa situação. Eu não vou ficar com a boca fechada, calado, assim, não, eu vou profetizar, porque eu creio num Deus que está permitindo isso para poder agir com a sua majestade e glória nessa situação. Amém, Deus. Aleluia. Essa situação que nós precisamos entender. Porque luta, aflições, não se compara com uma glória que está por detrás. Leia comigo, se você pode, Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. As aflições primeiro, as lutas primeiro, mas existe uma glória que vai ser revelada. Sabe o que é a glória? É Deus te honrando. É Deus honrando o seu povo. É o kairós de Deus, a plenitude de Deus. É quando Deus te coloca, aquela pessoa enfrenta aquela maratona, sol, causticante, bicicleta, natação. E aí ele chega no pódio. O que ele recebe? Uma coroa, uma medalha. É Deus te dizendo assim: você não pode parar nessa maratona que você está. Não é questão de quem chega primeiro, é questão de chegar. Olha para o teu irmão e diga: é questão de chegar, meu irmão. É questão de chegar, machucado, ferido. Irmãos, as pessoas pensam que campeão nunca se machuca, o campeão nunca se decepciona. O campeão, ele não, irmãos. Para muitos campeões, eles perderam, foram derrotados em momentos. Muitos soldados, eles foram para a guerra, foram condecorados sim, mas foram condecorados talvez faltando um braço. Com um dos
dos olhos, umas da visão ferida, cicatrizes, mas foi condecorado, porque foi um campeão. Porque a questão é ir para a guerra, reagir diante dessa guerra e voltar, independente da maneira, mas voltar certo de que o seu Senhor, o general da guerra, o general dos exércitos, te alistou e você competiu. Amém, Deus. Aleluia. O evangelho, às vezes contemporâneo, tem facilitado muitas coisas. E é por isso que você encontra muitas pessoas desapontadas, desanimadas, tristes, a apostasia presente, o relativismo presente, as pessoas que parecem que querem que Deus seja o garçom para elas, e Deus não é garçom para nós. Deus é Senhor. As pessoas parecem que não podem passar por crise, e eu tenho responsabilidade de pregar essa palavra para você. Crise faz parte do processo. Crise faz parte. Isso vai fortalecer você, a guerra vai fortalecer você. Você precisa olhar com confiança, é andar de cabeça erguida, não é decidir olhar para a guerra e esmurecer. Não é olhar para o trabalho e ficar olhando, vai ser difícil isso ficar pronto. É pôr a mão para fazer. Não é ficar pensando se eu vou semear ou não. É semear, porque de certo vai colher. Quem não semeia não colhe. Então nós precisamos o quê? Olhar para a palavra do Senhor. Guardar essa palavra no nosso coração. E aí eu volto lá para a gente finalizar Juízes capítulo de número 3. Para a gente entender. Deus, ele orienta, sim ou não? Deus orienta esse povo, Deus orienta a mim, Deus orienta você. Amém. Glória a Deus. Mas você já percebeu que geralmente a gente quer sempre achar um culpado por alguma coisa? O ser humano não é assim? É poucos que admitem. É poucos que reconhecem, que retrocedem e dizem, me perdoa, errei. Poucos, às vezes, funcionários que chegam diante do seu patrão e diz, olha, deu errado, aconteceu um assim. Poucos. Às vezes as pessoas querem sempre arrumar um motivo, um culpado. Ah, esse menino é assim porque os pais separaram. O menino é assim porque houve a sociedade onde ele nasceu, na comunidade, não sei o quê. Irmão, não existe isso. Nós precisamos assumir. Cada ser humano precisa assumir a responsabilidade. E aqui o verso capítulo 3 de Juízes, é importante entender que Deus vai deixar ficar ali 5 nações. Um povo, nações na terra. Mas se você estudar todo o livro de Juízes, eu não tenho tempo, mas eu já estudei todo o livro de Juízes com uma ocasião com a igreja. Todas as tribos, todas elas vão negociar tributos com os moradores da terra. Todos eles vão chegar e você vai ver escrito assim, e a nação de Judá, ou de Simeão, de Naftali, não expeliram os moradores da terra. Deixaram eles ali. Escute, não dê espaço para o inimigo na tua vida. Amém. Não dê espaço para o adversário na tua vida. Deus disse para exterminar, era para exterminar. Não dê espaço, não dê legalidade para o inimigo. Não brinque, o inimigo é astuto. Só que aqui o texto vai dizer que Deus permitiu esse povo ficar ali, para que elas, através delas, pudessem provar Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ou seja, Deus vai precisar trazer a memória desse povo. O que é lutar? O que é guerrear? Irmãos, olhe para mim. Você precisa guerrear pela tua família.
Você precisa lutar pelo teu ministério diante de Deus, pela tua vida espiritual. Não basta que o pastor Ronaldo vai fazer uma oração e você vai lembrar. Não, você precisa ler, porque o Espírito Santo de Deus não vai te lembrar aquilo que você não leu. Mas se você está lendo, meditando, se esforçando, Deus vai usar aquilo dentro do teu conhecimento para fazer a diferença. É muito importante nós entendermos isso. O texto vai ser categórico. Deus está trabalhando com esse povo para trazer a memória deles. Porque é um povo que não sabia nem mais guerrear. Um povo que recebeu tanto de Deus que já estavam ali acomodados. E a gente encontra muitas pessoas, às vezes, acomodadas. E às vezes precisa de Deus fazer o quê? Soltar o pitbull. Vai lá. Mexe com ele. Deus quer fazer isso? Não. Mas às vezes é necessário. Porque as pessoas se acomodam. A comodidade toma conta da vida delas. E aí o texto segue finalizando, diz: isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Aí eu volto para o verso 4. Estes, pois, ficaram para pôr eles em prova o Senhor, a Israel, para saber se dariam ouvido aos seus mandamentos, que tinham ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés. Para saber. Deus está olhando para nós, para saber, será que eles vão me obedecer? Será que esse povo, eles estão dando ouvido para a minha palavra? Será que estão dando crédito à pregação? Será que estão realmente pondo isso em pauta na vida deles como prioridade? Será que eu sou o Deus da prioridade? Ou não? Será que eu sou a primazia para eles? Porque o texto diz que eles vão fazer o quê, irmãos? Prevaricar. Eles vão se casar com as mulheres da terra. Eles vão se misturar com os povos daquela terra. E o texto diz que Deus vai entregá-los nas mãos do rei da Síria. Deus vai permitir, através das atitudes deles. Sabe, você acha que um pai está feliz em ver um filho sendo castigado ou passando pela situação da justiça? Não, nenhum pai está feliz. Nenhum pai vai ficar feliz em saber que um filho cometeu algo e agora está diante da justiça e vai ter que pagar por isso. Nenhum pai fica feliz. Mas a justiça precisa ser feita. A justiça precisa ser feita. É o que Deus está fazendo. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de justiça. A balança do Senhor não é uma balança fraudulenta. É uma balança verdadeira. O prumo dele é um prumo certíssimo. E Deus vai permitir, com o intuito de resgatar. É isso que você precisa entender. Deus corrige, mas Deus está ao mesmo tempo estendendo a mão e dizendo assim: me busque, me clame, clame a mim e responder-te-ei. Clame a mim, me busque enquanto pode achar, e eu vou mudar esse cativeiro assim. Porque o texto diz que então Deus vai levantar o tiniel a partir do momento que o povo vai clamar ao Senhor. Amém. Clamar a Deus. Reconhecer. Clamar é o quê? Senhor, eu reconheço que foi a minha falha. Reconhecer. O arrependimento, ele só vem mediante o quê? O reconhecimento do erro. Se eu não reconheço, eu não me arrependo. Se eu não reconheço que errei, eu não tenho arrependimento. Então o povo vai clamar, que é o quê? Eu me arrependi.
Então Deus levanta Otiniel. E eles vão viver em obediência 40 anos. O período do livro de Juízes durou aproximadamente 410 anos. Você vai sempre encontrar assim: fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, e Deus os abençoou. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou à nação inimiga. Clamaram ao Senhor, e Deus revogou. Fizeram o que era errado, e Deus os entregou. Você consegue entender que você pode direcionar o seu futuro? É você. Porque Deus está esperando os seus passos de fé. Vamos colocar de pé, nós vamos finalizar. Deus está esperando, vou melhorar, o céu está esperando o nosso passo de fé para o extraordinário acontecer na nossa vida. Oh, glória a Deus. Quantos pegaram isso? Estamos esperando um extraordinário? Então comece a dar os passos de fé, acreditando, reconhecendo de que a nossa atitude pode fazer com que o céu venha agir de uma forma acelerada sobre a nossa vida. Do lado positivo e do lado negativo. É a nossa atitude. O céu pode encerrar como o céu pode abrir. O céu pode liberar o maná como não liberar. E isso depende da nossa atitude aqui. Então tudo depende do teu posicionamento, do meu posicionamento. O meu andar com Deus, o meu conhecer a Deus. Porque é muito bom, irmãos, ouvir um testemunho dos antigos, dos anciões, dos mártires da história, dizendo que esse homem era de oração. É melhor ensinar um homem a orar do que 100 a pregar. Olhar para Billy Graham, homem de oração, grande evangelista da história do mundo, dos Estados Unidos. Mas outra coisa é fazer, é se apresentar, é falar do grande avivamento na Rua Azusa aqui nos Estados Unidos, que o povo virava à noite e o culto não acabava. Falar de Spurgeon, grande pregador. Mas e nós? E nós? E hoje? Não temos tempo para orar? Queremos a manifestação da glória de Deus. Outros buscam movimento. E eu menciono dizendo que movimento não muda a minha vida. O que muda a minha vida é avivamento. Avivamento através da palavra. Porque só tem avivamento através da palavra de Deus. E o avivamento me transforma. O movimento me incha. Me deixa simplesmente sentindo arrepios. Mas não traz transformação para a nossa vida. Eu quero convidar você, se você pode, venha aqui à frente, por gentileza, você que deseja. Eu queria que você fizesse aqui uma oração. Amém. Eu fiz hoje um podcast falando sobre as apostasias dos dias, dos finais dos tempos. E essa apostasia está presente nesse tempo. E a apostasia é desviar da fé, é abandonar a fé, é deixar os ensinamentos de Jesus. Venha ao altar, eu convido você. Que eu quero que você faça uma oração, porque você é responsável pelo teu avivamento, você é responsável pela tua casa, você é responsável pelo teu ministério, você é responsável por algo que Deus quer fazer na tua vida, sabe, irmãos? E a apostasia, ela vai estar presente, preste atenção nisso, presente, principalmente agora, para que o filho da perdição venha se manifestar. É necessário que haja apostasia. Então, o filho da perdição, Satanás, se manifesta. Porque as heresias já estão aí. E quando nós não conhecemos as Escrituras, as heresias, aquilo que
que não condiz com a palavra passa a soar bem aos ouvidos daquele que não conhece a Deus. E aí, a apostasia é pessoas que abandonam a fé, pessoas que vão esfriando diante de Deus. O amor vai se esfriando, a falta de desejo de estar na casa de Deus vai estando presente na vida das pessoas. Esse é o tempo. Não é problema às vezes com A ou B, é o esfriamento espiritual. As guerras externas, elas são vencidas até de uma maneira mais fáceis do que as guerras internas. As guerras externas todo mundo vê, mas as guerras internas só você sabe o que você está passando. E a apostasia está aí fazendo o quê? Pessoas desanimando, enfraquecendo. Mas a palavra já está aí, irmão. A palavra já está aí. E o inimigo, o príncipe desse século, ele quer cegar o entendimento dos escolhidos de Deus. Eles querem trazer uma confusão na mente, levar a mente. Quantas pessoas com a mente confusa? Quantas pessoas com a mente no cárcere? Não sabem para onde estão indo, não sabem o que querem, estão vivendo uma vida, mas não tem uma direção. Eu me preocupo com isso, é o meu dever. Guarde da tua fé. Não deixe ninguém roubar a tua fé. Se apegue a esse Deus. Se firme na presença dele. Cuide do teu relacionamento com Deus. Tenha prazer, porque existem os sinais do esfriamento, existem os sinais da apostasia, a falta de desejo, a tristeza, o esfriamento. Deus, Ele quer aquecer corações. Deus quer trazer refrigério. Deus quer curar, Deus quer libertar. Mas para isso eu preciso querer a transformação. Buscar esse Deus. Feche os seus olhos. Faça você uma oração. E diga: Deus, estou aqui no teu altar. Espírito Santo de Deus, nada é mais importante do que este momento. Deus, renova as minhas forças. Oh, aleluia. Se firme na presença. Reverencie a presença dele. Ame a presença de Deus, irmão. Igreja do Senhor, ame a presença. Busque a presença. Se interesse pela presença. É o que nós precisamos, é o que a igreja precisa. É buscar esse Deus. É investir tempo diante desse Deus, igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos. Eu clamo ao Senhor nesta noite por um mover do Senhor nos corações, porque eu sei, ó Pai, se o Senhor não mover, não vai acontecer, porque o inimigo, Senhor, ele é astuto, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer roubar essa palavra do coração, mas nós repreendemos ele e toda ação do inimigo na autoridade do nome de Jesus. Aonde houver tristeza, Senhor, ó Pai, nós queremos que o Senhor, ó Pai, venha destruí-la e trazer alegria para esse coração. Que o Senhor venha trazer renovo para essa vida. Que o Senhor venha libertar, Senhor, ó Pai, os corações aqui presentes. Que o Senhor venha dar direção aos nossos passos, às nossas decisões. Que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, aplainar os caminhos para as nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor Deus, avivar, nos levar para o rio do Senhor. Deus, em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, nos encantar com este mundo. Não nos deixa, ó Pai, sermos, Senhor, abraçar as coisas deste mundo, nos moldar as coisas deste mundo. Mas anima, Senhor, quantas pessoas que ainda não conhecem o Senhor,
já levantaram as mãos, Senhor, mas não conhecem o Senhor. Estão dentro das igrejas, mas não conhecem o Senhor como Deus do renovo, o Deus da salvação, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que faz além do que imaginamos ou pensamos, Deus. Nos ajuda, Senhor. Oh, aleluia. Ore, meu irmão. Aleluia. Que seja a sua última oração aqui nessa noite. Mas ore diante dele. Clame diante desse Deus. Clame. Peça um avivamento para você. Peça um avivamento para a tua vida, para a tua alma. Oh, aleluia. Distante de ti, Senhor. Conheça Ele hoje. Conheça esse Jesus hoje. Nós começamos a relacionar com Ele de uma maneira muito estranha. Ele te ama. Relacione com Ele da forma certa. Ele não é um amigo que você procura Ele de vez em quando. Ele é Jesus, o Senhor. Oh, aleluia. Ore. Tem esse tempo para você fazer uma oração. Fale com Ele nessa noite. Ele tem te sustentado, afinal. Ele tem te guardado. Ele tem cuidado de você. Ele tem dado grandes livramentos para você. Você sabe disso. Ele tem te escondido você. Se Ele não tivesse te escondido em determinados momentos, o que seria de você? Se Ele não tivesse feito, entrado naquela situação, o que seria de você? Se Ele não tivesse te levantado aquele dia, o que seria de você? Quantas pessoas tirando a própria vida, quantas pessoas desistindo da vida com o Senhor? Reconheça nessa noite e diga para Ele: Senhor, eu clamo ao Senhor, muda a minha história, muda o cenário da minha vida, me ajuda nessa noite. Transgressões, preciso de ti, Senhor. Oh, aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver. A presença do meu Deus aqui. Não vale a pena existir. Oh, aleluia. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh Deus, aleluia. Distante de ti, Senhor, Sopra em não nosso meio. posso viver. Vem com a tua mão sobre Não nós. vale a pena existir. Tome uma decisão hoje Escuta o meu clamor, diante desse mas que o Deus, ar que eu respiro, de buscar a Ele com mais fervor. preciso de ti. Tome uma decisão hoje a buscar a Ele como você já não faz há muito tempo. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Oh, aleluia. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Basta reconhecer. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Nós vamos finalizar. Só os instrumentos bem baixo. Eu vou fazer essa pergunta. Há alguém que deseja refazer a sua aliança e dizer: Deus, eu entendi. O problema não é o Senhor. Esse problema eu já entendi que foi eu. E eu quero resolver isso nessa noite, Senhor. Buscar, clamando a Ti. Há alguém no nosso meio
quero fazer uma oração por você. Se alguém, eu estou fazendo essa pergunta porque o Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração. Que quando eu entendo, quando eu reconheço, a situação automaticamente será mudada. Vai ser mudada mediante a palavra de Deus. Se alguém, é só você levantar a mão. Eu quero orar por você. Eu quero clamar por você. Eu quero orar por você. Aleluia. Seja o que for, Deus não está aqui para poder dizer assim, olha, sabe, você jogar no nosso rosto. Não, não, não. Deus só está te dizendo, você reconhece isso. Eu vou mudar. Isso é suficiente. É reconhecer e é suficiente para me mudar a tua história. Há mais alguém? Então feche os seus olhos. Há mais alguém? Deus, eu te peço, muda o cenário da vida desta pessoa. Essa pessoa entende, compreende que foi uma decisão errada, foi algumas coisas que aconteceram, mas Tu é Deus que apaga as nossas transgressões e começa novamente a escrever uma nova história. O Senhor é Deus que faz tudo novo, tudo novo, tudo novo. Tu é Deus que faz tudo novo. E nós te louvamos por isso, porque Tu é Deus que não fica trazendo à memória aquilo, Senhor, ó Pai, para nos envergonhar. Não, Tu é Deus de coisas novas. Abençoa aqui nessa noite. Ah, Senhor, muda a história, muda o cenário, aplane os caminhos e dá vitória, Senhor, para os Teus filhos. Agora eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, decreta a vitória deles, ó Pai, em Teu nome. Muda o cenário e o Teu nome será sempre glorificado. E a igreja diga amém. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, vai. Faz barulho aí pro Senhor, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Volta para o seu lugar.